A revista Nature publicou, em 1953, o artigo de James Watson e Francis Crick, no qual apresentava a estrutura tridimensional do DNA. Esse estudo revolucionou a história da ciência. A estrutura possui duas hélices que se entrelaçam, formando uma dupla hélice. Imaginando um eixo que corre no centro da dupla hélice, o arcabouço de cada hélice é formado pela sequência de açúcar, desoxirribose, ligado a um fosfato, essa unidade se ligando à outra idêntica inúmeras vezes, de forma paralela ao eixo da dupla hélice. O resultado seria açúcar, fosfato e assim por diante. Uma hélice simples tem uma polaridade, isto é, percorrendo-a num sentido é diferente de percorrê-la no sentido oposto. Um dado fundamental é que as duas hélices DNA se entrelaçam com polaridades opostas, chamadas de hélice antiparalela. A dupla hélice se enrola no sentido horário. Procure enrolar em espiral uma fita de papel ao redor de um lápis. Será possível fazê-lo de duas formas, no sentido horário ou anti-horário. As duas hélices assim obtidas são assimétricas e distintas, uma sendo a imagem do espelho da outra. É o mesmo que uma mão se refletindo no espelho. A mão direita é a imagem da esquerda e vice-versa. As bases adenina, timina, citosina e guanina correspondem ao terceiro componente do DNA. Elas têm estruturas planares e estão também ligadas ao açúcar. Porém, os seus planos se dispõem ortogonalmente ao eixo da hélice. Elas têm um pareamento específico no mesmo plano. A adenina numa hélice se contrapõe à timina na outra, ou guanina numa hélice à citosina na outra. As hélices são, por isso, ditas complementares. Nota-se que, por causa desse pareamento específico, num certo DNA, a quantidade de bases guanina é igual à citosina e a quantidade de adenina é igual à timina, como já descoberto por Chargaff. A ligação química que une as bases é chamada de ponte de hidrogênio. Essas forças são importantes elementos de estabilização da dupla hélice. Entre adenina e timina há duas pontes de hidrogênio, enquanto entre guanina e citosina há três. Se olharmos esses pares de bases de cima, veremos que eles têm dimensões e formas quase idênticas, de modo a permitir que o diâmetro da dupla hélice permaneça constante ao longo do eixo. Se olharmos a dupla hélice de perfil, veremos que os pares de bases estão empilhados de forma ortogonal ao eixo e com recobrimento parcial por causa da volta da hélice. Certamente, os elementos fundamentais dessa estrutura forneciam explicações completas das duas propriedades mais importantes do gene: a codificação de proteínas, dada pela sequência de bases, e a duplicação do gene. As fitas complementares A e B se separariam e seriam copiadas, A dando uma nova fita B e B uma nova A. Duas novas dupla hélices AB e BA, idênticas à dupla hélice mãe AB, seriam formadas.